Complementando o exercício anterior, em que nós calculamos o tempo de encontro e a posição de encontro para dois móveis, ambos com movimentos uniformes, um progressivo, um móvel com movimento progressivo e outro retrógrado, como que ficaria o gráfico agora da velocidade em função do tempo? Então, um movimento uniforme, como ficaria a representação gráfica da velocidade em função do tempo para esses dois móveis, A e B? Eixo vertical, velocidade em metros por segundo. Eixo horizontal, tempo em segundos. Como representar o A? Ele tem uma velocidade escalar média constante de 4 metros por segundo. O B tem uma velocidade escalar média constante que vale menos 6 metros por segundo. É assim que se representa velocidades escalares médias constantes. A, positivo, e B, velocidade escalar média negativa. O 2 seria exatamente o tempo de encontro desses dois móveis. Tá? Um com movimento progressivo, outro com movimento retrógrado. Como calcular o deslocamento e a distância percorrida para cada móvel neste caso? Então, a área compreendida entre os intervalos de tempo me dá exatamente o deslocamento e a distância percorrida. Qual é a área de 0 até 2 segundos? 2 segundos é o tempo de encontro desses dois móveis. Seria a base vezes a altura. Então, o deslocamento me dá 8 metros. A distância percorrida. Como a velocidade é positiva, os dois coincidem numericamente, porque a distância percorrida sempre tem que ser positiva. Então, o deslocamento de 0 até 2 segundos vale ΔS igual a 8 metros e a distância percorrida 8 metros, que corresponde à área base vezes altura para o móvel A. Para o móvel B, o móvel B tem uma velocidade escalar média constante de menos 6 metros por segundo. Então, qual a área compreendida de 0 até 2 segundos? Base vezes altura. Por isso que eu chego no deslocamento de menos 12 metros. Quanto vale a distância percorrida? Mais 12 metros, porque sempre vai ser a distância exatamente que o móvel andou. Nunca vai ser negativa a distância percorrida, ok? Então, o deslocamento vale menos 12 metros e a distância percorrida vale mais 12 metros. Da onde eu tirei essa quantidade? Base vezes altura, que é a área compreendida entre 0 e 2 segundos, ok? Então, está encerrado aquele exercício em que dois móveis, ambos tinham movimentos uniformes, um com movimento progressivo e outro com movimento retrógrado. Representamos o gráfico do espaço em função do tempo e representamos os gráficos das velocidades em função do tempo. Tá certo? Agora vamos complementar com o exercício nos gráficos da velocidade em função do tempo, em que eu tenho inserido dentro desse gráfico vários movimentos uniformes. Tá? O eixo vertical, velocidade em quilômetros por hora, o eixo horizontal, tempo em horas. Então, ele quer saber qual é a velocidade escalar média de 0 hora até 4 horas, tá certo? Então, o móvel mantém entre 0 e 1 hora uma velocidade escalar média constante de 60 km por hora positivo. Isso aqui é um movimento uniforme, progressivo. O que acontece de 1 até 2 horas? O móvel para, porque a velocidade é 0 aqui, ok? O que acontece de 2 a 3 horas? De 2 a 3 horas? O móvel começa a andar com uma velocidade escalar negativa de quanto? De menos 40 km por hora, com um movimento retrógrado, tá certo? O que aconteceu daqui para cá? Ele inverteu o sentido de movimento. Ele tinha um movimento progressivo, parou e aqui ele manteve uma velocidade durante 1 hora de menos 40 km por hora no movimento retrógrado. Movimento progressivo com mais 60 km por hora. Nesse intervalo de tempo, o carro para e aqui ele inverte o sentido de movimento e começa com um movimento retrógrado de menos 40 km por hora. Então, eu tenho quantos movimentos uniformes? 1 e 2. E de 3 até 4 horas, ele para novamente. Então, qual é a velocidade escalar média de 0 até 4 horas? Então, acompanhando aqui em cima, olha, seria a somatória de todos os ΔS que eu tenho dividido pelo intervalo de tempo. Qual é o ΔS que eu tenho aqui? Quando eu tenho o gráfico da velocidade em função de tempo, a área me dá o ΔS. Então, eu calculo base vezes altura. Para esta área,
base vezes altura, e faço uma somatória dos ΔS, tá certo? Que dá esse número aqui em cima, área 1 mais a área 2, são 2 ΔS, dividido pela variação de tempo, que seria 4 horas menos 0 horas, tá? Fazendo essa conta, a velocidade escalar média de 0 até 4 horas me dá 5 km por hora, que seria a somatória dos ΔS. Como que eu calculo o ΔS quando eu tenho o gráfico da velocidade em função do tempo? Através de áreas, tá ok? Fiz a somatória das áreas e dividi pelo intervalo de tempo. Cheguei a 5 km por hora, ok? Obrigado pela atenção, até a próxima aula. Faremos um novo exercício de movimento uniforme. Obrigado, pessoal.